Olá, hoje eu vim fazer um comentário sobre a relação entre a cannabis medicinal, THC, CBD e comportamentos emocionais. Ou seja, a ideia dos próximos minutos é fazer um panorama geral daquilo que tem sido publicado nos últimos anos na literatura científica mundial a respeito dos efeitos da cannabis medicinal, da cannabis recreacional, do THC e do CBD sobre ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. Então eu te convido a me acompanhar. Vamos com toda a calma batendo um papo sobre aquilo que já foi publicado até recentemente sobre esse assunto. Então vamos segmentar para a coisa poder começar de forma bem organizada na cabeça de todo mundo. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o que temos na literatura a respeito de cannabis e depressão. Então, para tudo e vamos começar a entender. Quando eu procuro na literatura por trabalhos que façam para mim uma revisão a respeito dos efeitos de cannabis medicinal, cannabis recreacional, THC e CBD sobre depressão, existe uma série de trabalhos com graus de rigor científico diferentes. Se você me pergunta, Fabrício, você falou cannabis medicinal e cannabis recreacional, qual é a diferença de uma para outra? Eu diria que o rigor farmacêutico em torno da produção e o grau de controle das doses pelas quais os usuários, vamos dizer assim, eram submetidos. Então, se eu tivesse que me concentrar agora e dar para vocês uma frase com relação a cannabis e depressão, eu diria o seguinte: existem trabalhos sugerindo que o efeito agudo de cannabis seja aliviar os sintomas da depressão. Aí você me diria, Fabrício, isso não precisa nem de trabalho, ou seja, aquela pessoa que faz uso de maconha recreacional normalmente mostra comportamento relacionado à alegria. Sim. Só que o que esses trabalhos mostram? Esses trabalhos mostram que, embora exista um efeito agudo de alívio dos sintomas da depressão, depois, em média 3, 4, 5 horas depois, o comportamento relacionado à tristeza volta. Então, se eu me pergunto, será que temos hoje evidência sugerindo um bom uso para cannabis, para o tratamento da depressão? Eu diria que talvez a gente tenha que esperar um pouco mais por uma série de outros trabalhos com um pouco mais de rigor metodológico. Por quê? Porque os publicados até o momento dizem para mim que, embora eu tenha um efeito agudo, o efeito posterior está relacionado a comportamento tipo depressivo. Para e me ouve. O que eu quero comentar com vocês é se vocês lembram do caso de um fármaco chamado Rimonabant. Quem que é o Rimonabant? O Rimonabant foi um fármaco que entrou no mercado para emagrecer e ele bloqueava os receptores da anandamida no sistema nervoso central. Quem que é a anandamida? A anandamida é um canabinoide endógeno. E esse fármaco ele entrou no mercado para inibir o apetite, bloqueando os receptores da anandamida, e também estava fazendo lipólise abdominal. E estava vendendo pra caramba. Aí você me pergunta, Fabrício, o que tem a ver isso que tu está falando agora com o objetivo desse vídeo? Eu chego no ponto nesse momento. O que tem a ver é que quando eu bloqueei os receptores CB1 no sistema nervoso central com o Rimonabant lá, por volta de 2011, 2012, começaram a surgir casos de depressão e suicídio. Então, existe essa relação, né, entre sistema nervoso central, receptor CB1, controle de comportamento. Claro, para o ouvido atento, você vai me dizer, peraí, mas quando você bloqueou, causou depressão, então quando você ativa, causa alegria. Sim, num primeiro olhar, sim, mas talvez esse mecanismo compensatório posterior venha a me causar um certo comportamento de tristeza. Então, vamos fazer o seguinte, o que eu quero deixar claro para vocês é, com base nesse trabalho que eu tenho lido, ou que eu li para fazer esse comentário, eu diria que hoje nós temos o quê? Hoje nós temos evidências sugerindo que, embora os trabalhos relatem alívio do comportamento associado à depressão agudo para cannabis, posteriormente o comportamento de tristeza volta. Isso é o que eu tenho. E para a ansiedade, concentra por favor. Eu diria assim, o tradicional de ansiedade e cannabis é doses baixas ansiolítico, doses altas ansiogênico. Dizendo diferente, uma dose baixa diminui a ansiedade, uma dose alta aumenta a ansiedade. Esse é o tradicional e é aquilo que eu quero realmente que fique fixo
na cabeça de vocês. O que eu preciso lembrar é que a palavra ansiedade é uma palavra muito grande. Dentro da palavra ansiedade, nós temos ansiedade generalizada, fobia social, transtorno obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático. Então, existe agora ainda a necessidade de um número maior de trabalhos. Quando a gente procura por um subtipo de ansiedade específico, que é o transtorno do estresse pós-traumático, aí eu venho com uma sigla, que é CBD, ou uma palavra, que é o canabidiol. Eu diria que para o transtorno do estresse pós-traumático, o canabidiol é, sem dúvida alguma, aquele que eu tenho trabalhos com animais e também com seres humanos com uma maior força de evidência. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu me concentrar agora para tentar deixar vocês com uma mensagem geral que possa fazer com que vocês cresçam tendo realmente assistido esse vídeo. Então esse vídeo teve o objetivo de mostrar para vocês assim, que hoje, se eu penso em cannabis e depressão, eu diria que, embora exista alívio de efeito agudo, eu reforço aquele comportamento tipo depressivo que aparece 3, 4 horas depois. Cannabis e ansiedade, doses baixas ansiolíticas, doses altas ansiogênicas. Esse é o padrão. Cannabis e estresse pós-traumático, cannabis não. CBD como um grande aliado hoje, ou como um grande candidato hoje, a também ser utilizado para tratar o estresse pós-traumático. Então, em resumo, como mensagem final, há sim a necessidade de mais trabalhos com melhor rigor, com melhor desenho experimental para a gente poder evoluir. Talvez hoje a literatura ainda não tenha uma força de evidência ainda muito grande para permitir que a gente tire conclusões muito grandes e qualquer conclusão seja precipitada. Então, talvez o recado que deva ficar na cabeça de todos é, para aquele paciente que vá usar a cannabis medicinal acompanhado por um médico a partir desse ano, eu diria que devagar e lento, ou seja, começar com doses baixas, começar bem devagar e ir subindo as doses aos poucos. Se ele já tem um comportamento tipo depressivo, se ele já tem traços de ansiedade mais exagerados, cuidado com as doses mais altas. Um abraço, tudo de bom, até uma próxima, tchau!